Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui para falar sobre protetor solar. Quanto eles são importantes e como você deve escolher o seu protetor solar. Claro que o importante é sempre ter a indicação médica de um filtro adequado para o seu tipo e para a sua condição de saúde, mas em alguns casos a gente tem que optar por escolher. Então eu vou dar algumas dicas de como eles funcionam e facilitar um pouco na escolha de um protetor solar. Eu falei anteriormente sobre radiação ultravioleta e vou dar uma resumida aqui só para a gente continuar. Bom, a gente tem dois tipos de radiação ultravioletas principais, que é o UVB e o UVA, sendo o UVA o principal para envelhecimento, flacidez, destruição de colágeno, mancha e bronzeado. E o UVB o principal para vermelhidão e principal também desenvolvedor de câncer de pele. Sabemos hoje que o UVA também está relacionado ao desenvolvimento de câncer de pele. Bom, e de que forma os filtros solares protegem a nossa pele? Então, no momento que a gente passa um filtro solar no rosto ou no corpo, eles vão de alguma forma ou refletir a radiação e alguns vão absorver a radiação, mas eles vão proteger com que essa radiação passe para a nossa pele. Eles não bloqueiam 100%, porém, eles chegam a 92%, 94%, 96% de filtragem. Por isso, hoje, os protetores eles não podem ser chamados mais de bloqueador solar, porque eles não bloqueiam, e sim filtram a ação do sol, da radiação ultravioleta na nossa pele. O que é importante no momento de escolher? Por que eu devo olhar sempre o fator de proteção solar? O que significa o FPS? Nesse caso, ele é 75. Gosto muito de filtros acima de 60. Bom, o que é o 75? Eu, Giana, demoro 5 minutos no sol para ficar vermelha. Se eu passar um protetor 75, eu vou demorar 75 vezes 5 minutos para ficar vermelha. Então, o 75 é o número de vezes mais tempo que eu posso me expor ao sol sem ficar vermelha. Quando eu falo em ficar vermelha, qual é a radiação que eu lembro? Ultravioleta tipo B, que é o que causa vermelhidão. Então, o FPS, ele vai nos proteger exclusivamente da radiação ultravioleta B. O PPD, ele é a proteção contra a radiação ultravioleta tipo A. Antigamente, não se sabia que a radiação tipo A também tinha relação com o desenvolvimento de câncer de pele. E depois que se soube, fizeram a proibição das camas de bronzeamento, que elas também causavam câncer, além do envelhecimento, das rugas, das manchas, enfim, de todo o resto, elas também causavam câncer e sim foram proibidas para uso estético. E então, a partir de 2012, saiu uma nova regra da proteção solar, onde obrigatoriamente todos os filtros solares deviam ter 1/3 do seu FPS em proteção UVA. Então, nesse caso, um FPS 75, obrigatoriamente eu teria que ter um PPD pelo menos de 25. Só que alguns filtros hoje se preocupam muito em aumentar esse PPD, porque se sabe que as pessoas que usam muito filtro solar ou têm um cuidado redobrado com a proteção solar é em função de manchas e de envelhecimento e não só para proteger de câncer. Então, o PPD, que é o UVA, ele nos protege do ultravioleta A, que é o raio que nos causa mais mancha e envelhecimento. Melasma é uma mancha crônica, né? Então não existe quem diz, eu curei do melasma.
O melasma ele vai estar ali escondido, porém pode ser que ele não esteja visível, mas melasma é um problema crônico. É uma mancha de difícil tratamento e muito reativa à radiação ultravioleta. Então, quando eu tenho um melasma, eu tenho que usar um protetor solar com PPD muito alto. E por isso eu tenho que pegar um FPS mais alto ainda. Quando a gente diz, mas o protetor 30 não muda em relação ao 60, porque muda muito pouco realmente em relação ao ultravioleta tipo B. Aplicar uma proteção 30 e aplicar uma proteção 60 muda muito pouco. Agora o PPD, que é 1/3 obrigatoriamente, de 30 ele é 10 e de 60 ele é 20. E a gente tem que observar que alguns protetores vão ter então essa preocupação maior em ter um PPD mais alto. Aqui a gente vê, por exemplo, se mantendo a regra, protetores com fator de proteção 60, tendo um PPD 20, que seria o mínimo obrigatório. Então, isso é o mínimo que a gente vai encontrar na maioria dos protetores, e alguns ainda colocam assim, 1/3, que é o que a regra obriga eles a fazerem essa proteção. Mas a gente tem alguns protetores que eu adoro, que são assim, protetor 90, PPD ou fator de proteção UVA 70. É muito mais do que 1/3. E esse sim é excelente para quem tem melasma e precisa se expor ao sol, ou vai para a praia, ou porque a gente tem que ter vida normal, Então, isso são coisas a serem observadas no momento da gente usar ou a gente comprar um protetor solar. Então, quando eu digo que no rosto, para quem tem pele clara, a proteção solar mínima seria 60 e não 30, em alguns casos a gente pode, pacientes mais morenos poderiam estar usando um 30 e que não tenham tendências a manchas, tudo bem. Mas pacientes que têm a pele muito clara e com tendência a desenvolver manchas, eu sempre oriento pelo menos um 60. Protetor solar com cor, além de ser um fator alto, com PPD alto, com cor, eles são ainda melhores, porque a maquiagem ou a cor, primeiro, que facilitam que esses protetores tenham mais filtro físico ou filtros de barreira, e também a cor vai fazer também um efeito de barreira e refletir mais a radiação. Claro que além de fator de proteção, PPD, enfim, existem outras questões a serem avaliadas no momento de se usar um filtro solar. Pele oleosa, pele muito seca, a pele sensível, tem gente que tem alergia a alguns protetores, então a gente precisa usar protetores mais físicos, e não tanto químicos, porque os produtos químicos realmente que fazem a proteção, eles podem causar algum tipo de irritabilidade, não só na primeira aplicação, como às vezes a longo prazo, A gente pode ficar intolerante a alguns ativos, mas aí sim a gente tem que procurar um profissional que nos indique qual é o melhor protetor para cada caso, Mas eu sempre digo, se vai escolher algum protetor para o rosto, para o verão, usa pelo menos 60. Porque assim tu vai estar protegida contra os raios ultravioleta tipo B e contra os raios ultravioleta tipo A, que são os que mais envelhecem. Acho que a preocupação hoje em dia não é só câncer de pele, e também o envelhecimento. Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, mandem aqui as suas dúvidas, que eu puder responder, eu respondo na sequência. Um beijo!